falar de Papua Nova Guiné? Então vem embarcar comigo na história deste país com características surpreendentes. Com mais de 462 mil quilômetros quadrados, está localizado na segunda maior ilha do mundo, a Ilha de Nova Guiné. Sua população beira 13 milhões de habitantes, denominados como Apuázio ou Papua Neoguineense. Sua capital é o Porto Moresby e tem como línguas oficiais o inglês, o Hirimoto e o Tok Pisin. Porém, existem outros centenas de idiomas não oficiais, já que a diversidade cultural é considerada a maior do planeta, com vários grupos étnicos distintos, com culturas e costumes próprios. E foi em dezembro de 2017 que a Universal chegou no local. A primeira igreja foi inaugurada em junho de 2018. Hoje, já são 4 igrejas, 2 núcleos, além de casas de oração. São 6 pastores, 23 obreiros, 3 colaboradores e 4 CPOs. E a partir de agora você saberá detalhes da obra no local. Muito bem, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao Bispo Jonathan e à sua esposa Cristiane. Sejam bem-vindos ao programa de novo, né? Vocês que participaram, não lembro exatamente, mas há pouco mais de um ano, né? Mas nos atualize aí, Jonathan, sobre o trabalho em Papua Nova Guiné, desde o último programa até agora. Aliás, há quanto tempo a igreja está aí? Bispo, desde 2017, começou num hotel a igreja, foi a primeira reunião, e aí em junho de 2018 foi aberta a primeira igreja. E nós temos visto muitas pessoas chegando, sofrendo, necessitadas. E não só aqui na capital, mas por falta de termos pastores para abrir igrejas em outros locais, então Deus nos deu uma inspiração de, pelo menos, visitar os locais onde não temos igreja. Então a gente decidimos visitar lugares onde as pessoas que assistem os programas de TV e ligam para a igreja e pedem, por favor, ore por nós. Então vemos os lugares que havia mais pedidos e começamos a visitar esses lugares, ainda que fosse para pelo menos levar a palavra àquelas pessoas, ainda que fosse uma única vez. E começamos a fazer assim, fomos até no país vizinho, onde nós vemos as fotos agora, são países vizinhos. Graças a Deus, conseguimos nesse último ano um pastor que veio da Filipinas e foi direto, passou por aqui, foi para esse país vizinho que chama Ilhas Salomão, e lá abriu-se uma igreja, já vai fazer um ano, a igreja está aberta lá, graças a Deus. Também visitamos o país vizinho aqui da Indonésia, onde também já tem um pastor lá na Indonésia, mas tem um lado do país que é mais próximo de Papua New Guinea, conseguimos ir lá visitar. E em Papua New Guinea, por si, começamos a fazer esses trabalhos em outras províncias. Uma coisa que dói bastante, bispo, é que, por exemplo, quando a gente vai em algumas dessas províncias, foi eu e a minha esposa somente, quando termina, que a gente fala, então agora terminou, geralmente 1 hora de reunião ou menos, e eu lembro em um dos lugares que a gente foi, aonde as pessoas nos rodearam, né? E nesse lugar que aparece na foto agora, que chama Kimbe, essas pessoas elas nos rodearam e ficaram como se, tipo, por favor, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Então, fez um círculo ao meu redor e eu ficava, ok, e você, e você, e você? Ia de pessoa em pessoa e Vocês estavam em quantos nesse dia para atender o povo desse lugar? Era só eu e a minha esposa, bispo. Era só nós dois. Nós e aí a viajamos gente para deve... essa província. Quantas pessoas devem ter participado em média? Eu acho que chegou quase a 200 pessoas, bispo.
nesse lugar aí que aparece na foto agora. Chegou quase 200 pessoas e foi a primeira vez que a gente foi. A gente nunca tinha ido lá, não conhecia praticamente ninguém. As pessoas viram na televisão, ligaram, pediram oração. Então eu falei, esse é um lugar que tem muito requerimento, então vamos lá. E aí a gente volta com aquela dor no coração de, né? Dá uma dor no coração de deixar aquelas almas lá, né? Uhum. Porque a gente tenta cuidar, tenta falar com todos, mas não tem como. Então, quando a gente vai embora, é aquela dor de uau, e agora? Ou seja, os então essas pessoas desse lugar que vocês visitaram, agora atualmente elas não têm nenhuma assistência a não ser quando vocês puderem ir lá. Sim, senhor, não tem nenhuma assistência, e é uma ilha, então até para ir lá, por exemplo, a primeira vez que eu fui, marca-se para ir num dia, então o que eu passei a fazer? Eu comecei a marcar para ir sempre um dia antes, porque as 2 vezes que eu fui, o voo é cancelado e é passado para o dia depois, então eu já marco para o dia antes, para que não aconteça da pessoa ficar lá esperando. Então, eu marco para a segunda e, na verdade, às vezes cancela e eu acabo chegando já na terça, em cima da reunião, para voltar na quarta, porque não tem frequência de voos. E aí as pessoas acabam ficando até mesmo sem ter a reunião. Então, a gente vai e, por exemplo, esse tempo todo não tem ninguém lá, não tem um pastor, eles não têm a assistência. Então, eu estava até pensando num versículo aqui de Romanos, ao me preparar para o programa, que fala assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas estão dispostas a ouvir. Aonde a gente vai, elas estão dispostas a ouvir, mas não há quem pregue. Não há quem pregue. Essa tem sido a situação. Nós estamos treinando rapazes, fizemos o grupo Eis-me Aqui e selecionamos rapazes que estão dispostos, mas são rapazes, como eu diria, são novos. Então, graças a Deus, da última campanha para cá, muitos desses aí receberam o Espírito Santo, foi uma maravilha, graças a Deus. Então, não há quem pregue, seria essa a situação, bispo. Continua sendo. Aí vocês pregam, na matéria foi citado que existem vários dialetos aí, mas normalmente vocês falam inglês e as pessoas todas entendem inglês? A maioria, bispo, quase 100% entende. Papua New Guiné é um país linguisticamente muito diverso, são mais de 800 idiomas. Uau. Porém, a maioria dos lugares que vamos, a pessoa fala ou inglês ou o Tok Pisin. O moto já é mais aqui para o lado da capital, mas o Tok Pisin é bem entendido. Então, eu consigo compreender também o Tok Pisin com esses anos aqui e falo um pouquinho, mas geralmente toda a comunicação é feita em inglês e a maioria das pessoas entendem. Da última vez que a gente conversou para cá, em termos de pastores, o número é o mesmo aí? O número é o mesmo, porém temos 2 obreiros que estão com a gente integral e estão sendo pré-IBURD, né, bispo? São pré-IBURDs e um deles até falava-se aí sobre a terapia do amor nessa quinta-feira e foi muito bacana porque ele foi dada a permissão para ele começar a namorar e foi o primeiro, assim, na igreja obreiro que começou a namorar com uma obreira e foram apresentados no altar e a igreja ficou muito feliz, porque não é costume aqui em Papua New Guiné a pessoa seguir o processo, namoro, casamento, noivado e casamento, né? A cultura deles vem para casa e você já é minha esposa. Não há um casamento na igreja. Então, antes, só de apresentar eles na igreja, as pessoas ficaram muito felizes de ver os 2 começaram como obreiros e agora, em breve, vão casar e já estão se preparando já para servir no altar. Então, eu creio que
Em breve vamos ter muitos sendo levantados daqui de Papua Nova Guiné. Sem dúvida alguma, a classe tem sido feita e eu creio que vai dar fruto. Porém, a necessidade é grande e, como a Bíblia diz, a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus. Então, há muitos lugares. A gente tem, bispo, os obreiros, por falta de pastores, ensinamos os obreiros. Até uma que foi levantada recentemente, aí ela mandou a foto no grupo, falei, você já está fazendo essa casa de oração? Ela nem esperou. Então, é levantado, o obreiro amanhã já tem que entrar já logo e começar a fazer o trabalho. Então, a gente tem também essas casas de orações, que são onde os obreiros vão para casas diferentes, ou até mesmo no meio da rua, e ali fazem esse núcleo, seria como uma casa de oração. Temos 16 no país todo, e os obreiros, poucos obreiros que têm ido e feito esse trabalho também. Estamos fazendo de tudo possível para levar a palavra ao maior número de pessoas. A gente falou agora há pouco sobre a vaidade, né? E eu imagino ou entendo que trabalhar num lugar como esse traz lições sobre isso, né? Porque nessa hora, você vê, a obreira está fazendo o trabalho de pastor, né? Mal entrou na obra e já está fazendo o trabalho de pastor. Na verdade, a necessidade faz com que você veja essa diferença entre o que é útil e o que é fútil, e a vaidade vai embora. Eu acho que a sua esposa também pode falar bastante disso, né? Porque a esposa de pastor aí em Papua Nova Guiné, ela tem que fazer coisas que normalmente as esposas de pastores não fazem em lugares onde a igreja tem uma estrutura maior, né? Sim, senhor bispo. Aqui a esposa é tudo. A esposa é tudo. Ela é a esposa, ela cuida da casa, ela cuida da igreja, ela cuida do povo, ela limpa a igreja, ela evangeliza, ela é tudo. Eu imagino Ela é num tudo. lugar como esse que vocês foram, 200 pessoas, só vocês dois, faz um sacudimento ali. Sim, senhor. Como é que Às vezes, né? Às vezes eu atendo uma pessoa, atendo uma jovem, atendo uma moça e falo, olha, tem essa daí, estou passando para você cuidar. Ela, porque toda pessoa eu falo, olha, tem essa daqui para você, tem essa daqui para você, tem essa daqui para você. Então, a gente chegou ao ponto que as jovens que receberam o Espírito Santo estão na reunião que a gente faz para quem quer servir. A outra esposa do pastor Henrique, que estava na igreja da província, agora estão com a gente aqui na sede também ajudando, ela falou assim, deu a ideia, então vamos pegar essas jovens que dizem que receberam o Espírito Santo, que a gente crê que recebeu o Espírito Santo, e vamos botar elas para trabalhar também. Então, a gente pegou essas jovens, deu a ideia para essas jovens, olha, você que recebeu o Espírito Santo, você não pode ficar parada. Então, você vai escolher alguém também, você vai pegar uma outra jovem e você vai cuidar para discipular essa jovem já. Então, até, não é nem obreira, já estão fazendo já vai para o fogo, né? Sim, senhor. Já está no fogo já, então... Até quem não é obreiro já está no fogo. Entra aí também, já começa a cuidar de alguém e aí, com o tempo, né, a gente vamos observando e aí já estão entrando no CPO. Já fiz entrevista com alguns, já vou abrir uma nova abertura na classe, já agora em novembro, já vamos colocar mais alguns jovens que, graças a Deus, como eu disse, bispo, desde a última campanha, alguns jovens, muitas pessoas estão recebendo agora o Espírito Santo. A gente fez um grupo só de quem tem o Espírito Santo. Estamos trabalhando com eles para levantar mais discípulos, obreiros nesse caso, né? E eles vêm falar com a gente com alegria, com prazer. Ô, pastor, bispo, recebi o Espírito Santo. Porque eles querem tanto servir a Deus, que é tão bonito de se ver, né? É muito lindo de ver a alegria, né? Pessoa, recebi o Espírito Santo, eu quero ser usado por Deus, o que mais que eu posso fazer, como que eu posso contribuir? E principalmente para os rapazes, né? Eu creio que o principal a gente estamos trabalhando, levantando obreiros locais, mas principalmente em termos de pastores, estamos investindo no trabalho com os rapazes, para que a gente venha suprir essa necessidade de pastores, que é a necessidade maior. Sem dúvida alguma, bispo, aqui
é um lugar assim muito fértil. Papua Nova Guiné, eu sei que já falei aqui antes, mas é um lugar muito fértil no sentido de que aonde a gente abrir igreja aqui, vai dar certo. Então, se eu tivesse 10 pastores, 20 pastores, dá para se abrir 100 igrejas aqui sem dificuldade alguma, porque qualquer lugar que vai, as pessoas elas estão prontas para ouvir e começam a vir à igreja e o trabalho começa a desenvolver, ainda que seja nas ilhas mais remotas. Nós temos um pastor que está numa ilha bem distante, bem remota, lá às vezes falta luz, como o senhor falou da vaidade, né? Graças a Deus pelos pastores, que são homens de Deus, pelos obreiros que são de Deus, que nós temos na Igreja Universal, porque o pastor está lá, eu já fui lá 2 vezes, lá é um lugar que eles estão querendo transformar em um país, chama a ilha de Bougainville, porém há uma estrutura ainda pior do que aqui onde a gente estamos. Então lá falta luz, tem problema de água. Aqui também falta luz, também tem problema de água. Mas lá, às vezes, com mais frequência, o voo para lá, para ele vir, nós vamos ter reunião de pastor, para ele vir para cá, para a capital, ele tem que viajar 5 horas, está de viagem agora, para poder vir, que nós vamos ter uma reunião, tem que viajar 5 horas por estrada de terra para pegar um voo, e aí depois viajar mais tantas horas para chegar aqui na capital. É um lugar bem remoto, mas quando eu fui lá, tinha uma senhora que tentou se matar 30 vezes, bispo. Imagina, se a igreja não tivesse lá, o que seria dessas almas? Tem 2 jovens lá nessa ilha que elas andam 6 horas. 2 horas de carro e mais 4 horas andando para ir para a igreja. E essas 2, uma foi levantada obreira agora e a outra está de colaboradora. O pai ameaçou ela, falando, se você continuar indo para essa igreja, eu vou te cortar com um facão. Mas a menina ela permaneceu e no dia que ela foi levantada obreira, o pai dela foi para a igreja com ela. Então, é um povo de muita fé, que estão dispostos a ouvir a palavra de Deus e a gente precisa de mais gente para pregar.